Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. A terra estava rachada. Eu olhava para o céu toda manhã, esperando nuvem, mas só vinha aquele sol branco, pesado, que queimava a nuca e deixava a garganta seca antes mesmo do meio-dia. Fazia 3 anos que Helena tinha partido. 3 anos que a casa ficou grande demais, silenciosa demais, vazia demais. Eu acordava antes das 5, preparava o café preto no fogão a lenha, comia pão dormido com manteiga e saía para a lida. As vacas não ligavam para a solidão. O curral precisava de conserto, a cerca do Pasto Sul tinha quebrado de novo. E o motor da bomba d'água fazia um barulho esquisito que me mantinha acordado de noite. A fazenda Santo Antônio ficava no interior de Goiás, a quase 2 horas de estrada de chão até a cidade mais próxima. Herdei essas terras do meu pai, que herdou do avô dele. Terra boa de criar gado e plantar milho, mas que exigia sangue, suor e renúncia. Helena sabia disso quando casou comigo. Ela sabia que a vida aqui seria dura, mas não imaginei que seria tão curta. O câncer levou ela em 6 meses. Quando descobrimos, já tinha se espalhado. Ela definhava na minha frente e eu não podia fazer nada, nada. Levei ela para a cidade, para os médicos, para sessões que a deixavam fraca e pálida. No final, ela pediu para voltar. Queria morrer olhando para o pasto, ouvindo o mugido das vacas, sentindo o cheiro da terra depois da chuva. Morreu numa tarde de outubro, deitada na nossa cama, com a janela aberta e o vento trazendo o perfume do cerrado. Segurei a mão dela até o último suspiro. Depois fiquei ali parado, sem saber o que fazer com o vazio que tomou conta de mim. 3 anos depois, eu ainda não sabia. Mantinha a rotina porque era o que restava. Levantar, trabalhar, comer, dormir. Sereno, meu cavalo branco, era minha única companhia de verdade. Ele tinha quase 20 anos, mas era forte, confiável. Conversava com ele enquanto percorria os pastos, verificava o gado, consertava o que quebrava. E tudo quebrava. Sempre. A casa era um museu de lembranças. As panelas de barro que Helena usava ainda estavam no armário. O vestido florido dela pendurado no guarda-roupa, a cadeira de balanço na varanda onde ela bordava nas tardes de domingo. Eu não mexia em nada. Era como se mexer significasse aceitar que ela não ia voltar. Mas eu sabia, no fundo eu sempre soube. Tinha dias que o peso era maior, dias que eu olhava para o horizonte e pensava em largar tudo, vender a fazenda, sumir. Mas para onde? Para fazer o quê? Essa terra era tudo que eu tinha. E talvez fosse tudo que eu merecia. Porque eu não fui o marido que ela merecia. Trabalhava demais, reclamava demais, ouvia de menos. Helena queria conversar sobre ter filhos, sobre viajar, sobre sonhos. Eu só falava de cerca, de pasto, de safra. Quando ela adoeceu, vi o arrependimento nos olhos dela. Não de ter casado comigo, mas de não ter vivido mais. E eu vi o meu também. Arrependimento de não ter dado para ela uma vida menos dura, menos solitária, menos vazia. Naquela manhã, igual a tantas outras, acordei antes do sol nascer. O galo cantou. As cigarras começaram seu coro ensurdecedor. Tomei meu café, montei em Sereno e saí para verificar o Pasto Norte, que fazia divisa com a propriedade dos Ferraz. Família rica, donos de terras grandes. Eu conhecia o homem, Regis, de vista, tipo arrogante, que olhava para os outros por cima do nariz. Nunca tive negócio com ele. Melhor assim. O sol começava a esquentar quando cheguei perto do penhasco. Era um lugar bonito, mas perigoso. Queda de quase 50 metros. Eu evitava passar por ali, mas naquele dia algo me chamou a atenção. Um grito abafado, fraco, quase engolido pelo vento. Sereno empinou as orelhas. Puxei as rédeas. Silêncio. Depois de novo. Um gemido. Um choro contido.
Esporeei sereno e disparei pela trilha estreita, o coração apertando no peito sem eu saber exatamente por quê. Era instinto, era algo errado no ar. Foi quando vi uma cadeira de rodas, uma moça jovem e um homem empurrando ela para a beira do abismo. O tempo parou. Eu vi tudo em câmera lenta, a cadeira de rodas a centímetros da borda, as rodas levantando poeira vermelha, os cabelos louros da moça voando no vento, as mãos grandes do homem segurando o encosto de metal. E os olhos dela. Mesmo de longe, eu vi o terror nos olhos dela. Não pensei, apenas agi. Esporeei sereno com força. Ele disparou como um raio, galopando pela trilha estreita, as pedras soltas saltando sob os cascos. O vento cortava meu rosto. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o pulso nos ouvidos, abafando tudo, até o som do galope. O homem virou a cabeça. Reconheci Regis Ferraz. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Vi surpresa, raiva, medo. "Afasta dessa moça!" gritei, a voz rouca saindo do fundo do peito. Ele hesitou. A mão dele tremeu no encosto da cadeira. Foi o suficiente. Saltei de sereno antes mesmo do cavalo parar completamente. Meus pés bateram no chão com força. Corri os últimos metros, o braço estendido, o laço que sempre carregava na cintura, já solto na mão. Girei o pulso e lancei. A corda silvou no ar. Prendeu no apoio de braço da cadeira. Puxei com toda a força que tinha. A cadeira chacoalhou, inclinada perigosamente sobre o vazio. A moça gritou. Um grito agudo, desesperado, que me rasgou por dentro. Sereno, treinado desde potro, entendeu. Posicionou-se entre Regis e a cadeira, bloqueando o caminho, bufando alto pelas narinas, as orelhas para trás. Regis recuou, as botas escorregando na terra solta. Puxei a corda de novo, mais forte. Os músculos dos meus braços ardiam. A cadeira rangeu, as rodas girando para trás, se afastando da beirada mortal. Mais um puxão, mais um. Finalmente, ela estava a salvo. Caí de joelhos, ofegante, as mãos queimando da corda. Suor escorria pelo meu rosto, pelo pescoço, molhava a camisa. Meu peito subia e descia rápido demais. Por um momento, achei que fosse desmaiar. A moça estava imóvel na cadeira, o rosto branco feito papel, os olhos arregalados, fixos no abismo que quase a engoliu. Os dedos dela agarravam os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos também. "Tá tudo bem", eu disse, a voz ainda tremendo. "Você tá segura agora?" Ela não respondeu, só olhava para o vazio, chorando em silêncio. "O que você pensa que tá fazendo?" A voz de Regis explodiu atrás de mim. "Isso não é da sua conta, Azevedo. Não se mete no que não te pertence." Me levantei devagar, virei para ele. Regis era mais alto que eu, mais gordo, vestido com roupas caras que não combinavam com o lugar. Botas de couro engraxado, chapéu importado, relógio de ouro no pulso. "Pertence sim", falei baixo, mas firme. Quando um homem tenta matar uma moça indefesa, pertence a qualquer um que tenha um pingo de decência. Matar? Ela que se descuidou. Estava olhando a paisagem e a cadeira escorregou. Eu tentei segurar, olhei para a terra. As marcas das botas dele estavam lá, pegadas fundas, arrastadas, indicando esforço, indicando que ele empurrou, não segurou. As rodas da cadeira tinham feito 2 sulcos retos na direção do abismo. Ninguém escorrega em linha reta. "Tá mentindo", eu disse. "Você não tem provas", apontei para o chão. "Tenho, e tem mais." Abaixei perto da cadeira. Havia arranhões no metal, como se tivesse sido forçada, arrastada. E na roupa da moça, manchas de terra fresca nos ombros, onde alguém tinha segurado com força. Regis percebeu que eu tinha visto tudo. A cor sumiu do rosto dele. Então a raiva voltou. "Ela não presta para nada, uma aleijada, um peso morto. Eu só estava fazendo um favor para a família." As palavras me atingiram como um soco, um favor. Ele chamou de favor tentar jogar uma moça de um penhasco. Minha mão fechou em punho. Dei um passo na direção dele. Sereno relinchou,
tenso, sentindo minha raiva. Regis recuou de novo, tropeçou, quase caiu. Se encostar nela de novo, eu te jogo naquele abismo com minhas próprias mãos, falei, cada palavra pesada como pedra. E ninguém vai dizer que foi acidente. Naquele momento, ouvi passos correndo. Era José Clemente, o caseiro da fazenda vizinha, um homem de 60 anos, magro, queimado de sol. Ele tinha ouvido o barulho e vindo ver o que era. Seu Miguel? O que está acontecendo aqui? Chama a polícia, José. Esse homem tentou matar a moça. José olhou para a cena, para a cadeira perto da borda, para a moça em choque, para as marcas no chão. Entendeu tudo na hora. Vou já no rádio, disse e saiu correndo de volta. Regis tentou correr também, mas Sereno deu 2 passos rápidos, bloqueando a trilha estreita. Não tinha como passar. Ele olhou para o cavalo, depois para mim, depois para o abismo. Viu que não tinha saída. Sentou no chão, a cabeça nas mãos. Fiquei ali parado, protegendo a moça, até ouvir o som das sirenes subindo a estrada de chão. Parecia uma eternidade. O sol esquentava, as cigarras cantavam, o vento trazia cheiro de cerrado seco e a moça continuava em silêncio, agarrada na cadeira, olhando para frente, mas não para o abismo, para mim. Seus olhos azuis, molhados de lágrimas, me olhavam com algo que eu não via faz muito tempo. Gratidão e alguma coisa dentro de mim, que estava morta fazia 3 anos, tremeu, como uma brasa escondida sob as cinzas que de repente encontra oxigênio e volta a arder. A polícia levou quase 1 hora para chegar. Uma viatura velha, toda empoeirada, com 2 policiais que pareciam cansados antes mesmo de descer do carro. Mas quando viram a cena, a preguiça sumiu dos olhos deles. Mediram as marcas no chão, fotografaram os arranhões na cadeira, ouviram José Clemente contar o que tinha visto, ouviram eu contar o que tinha acontecido. Regis tentou manter a história do acidente, mas a voz dele já não tinha mais firmeza. Tremia, suava. Quando perguntaram para a moça, ela não conseguiu falar. Abriu a boca, mas nenhum som saiu. Só lágrimas. Muitas lágrimas escorrendo pelo rosto, molhando o colo, pingando no chão de terra. Senhorita, a gente precisa do seu depoimento, disse o policial mais velho, se abaixando na frente dela. Pode falar com calma. O que aconteceu aqui? Ela tentou de novo. Os lábios tremiam, as mãos tremiam. Tudo nela tremia. Então, ela olhou para mim e estendeu a mão. Sem pensar, segurei a mão dela. Era pequena, fria, molhada de suor, mas apertou a minha com força, como quem se agarra a uma tábua no meio do mar. Ele tentou me matar. Ela conseguiu dizer, a voz fina, quebrada. Meu padrasto, ele me trouxe aqui pra... Não conseguiu terminar. Desabou em soluços. O policial olhou para Regis. É verdade isso? Ela está em choque, não sabe o que está dizendo. Então por que você estava sozinho com ela num penhasco? Silêncio. Por que as marcas no chão mostram que você empurrou a cadeira? Mais silêncio. Por que você tentou fugir quando o seu Miguel apareceu? Regis não tinha mais respostas. Só raiva. Raiva no olhar, raiva no jeito de apertar os punhos, raiva de ter sido pego. Vamos precisar que o senhor nos acompanhe para a delegacia, disse o policial tirando as algemas. Regis olhou para a moça uma última vez, e o que eu vi naquele olhar me deu calafrios. Não era arrependimento, era ódio, ódio puro. Você devia ter morrido quando teve aquele acidente. Ele cuspiu as palavras. Devia ter morrido e poupado todo mundo dessa vergonha. Senti a mão dela apertar mais forte a minha. Vi ela encolher como se cada palavra fosse um golpe físico. Chega, eu disse, me colocando entre ele e ela. Sai daqui antes que eu esqueça que tem polícia presente. Levaram ele embora. O barulho da viatura sumindo pela estrada de chão foi o som mais bonito que ouvi em muito tempo. Ficamos ali, eu, ela, José, Sereno e o silêncio pesado que vem depois da tempestade. A senhorita precisa de atendimento médico,
disse o outro policial mais jovem. Vou chamar a ambulância. Ela balançou a cabeça. Não quero ir para o hospital, por favor. Mas precisa ser examinada, ver se... Não! Ela gritou e depois abaixou a voz, envergonhada. Desculpa, é que eu não aguento mais médicos de hospital. Gente me examinando como se eu fosse quebrada. O policial olhou para mim, sem saber o que fazer. Pode deixar ela na minha fazenda, eu disse surpreso com as próprias palavras. É aqui do lado. Eu cuido dela até ela se acalmar. Depois a gente vê o que faz. O policial hesitou. O senhor conhece a moça? Não, mas acabei de salvar a vida dela. Acho que isso conta alguma coisa. José pôs a mão no meu ombro. Seu Miguel é homem de bem. Pode confiar nele. No fim, concordaram. Anotaram meu nome completo, o endereço da fazenda, CPF, tudo. Disseram que voltariam no dia seguinte para pegar o depoimento completo dela. E foram embora. Ficamos sozinhos. Eu, ela e o vento quente da manhã. Como é seu nome? Perguntei. Isadora. Ela respondeu baixinho. Isadora Nunes. Eu sou Miguel. Miguel Azevedo. Eu sei. José chamou o senhor por esse nome. Ficamos em silêncio de novo. Um silêncio estranho, desconfortável. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Fazia 3 anos que eu não conversava de verdade com ninguém. E agora tinha uma moça desconhecida que quase morreu na minha frente, olhando para mim como se eu fosse alguma coisa que eu não era. Um herói, um salvador. Eu não era nada disso. Era só um fazendeiro velho, cansado, que estava no lugar certo, na hora certa. Posso levar a senhorita para minha casa? Perguntei. Tem comida, tem água, tem um quarto que a senhorita pode usar. Não é muito, mas... Por favor, ela interrompeu. E para de me chamar de senhorita. Me chama de Isadora. Desde um meio sorriso apareceu no canto da boca dela. Pequeno, frágil, mas real. Tá bom, Isadora. Levei a cadeira dela pela trilha, empurrando devagar, tomando cuidado com as pedras soltas, com os buracos, com os galhos baixos. Sereno vinha atrás, manso, como se entendesse que aquele não era momento para pressa. A casa ficava a uns 20 minutos dali. Quando chegamos, o sol já estava alto, queimando forte. Isadora olhou ao redor. O pasto seco, as vacas embaixo das árvores procurando sombra, a casa simples de madeira e telha, a varanda com a cadeira de balanço. É bonito aqui, ela disse. É solitário, eu respondi sem pensar. Ela me olhou, daquele jeito que parecia enxergar mais do que deveria. Solidão não é sobre estar sozinho, ela disse. É sobre não ter ninguém que te entenda. As palavras me acertaram em cheio. Como ela sabia? Como uma moça de 18 anos que acabou de escapar da morte conseguia ver tão fundo? Ajeitei a cadeira na varanda. Trouxe água fresca do filtro de barro. Ela bebeu devagar, fechando os olhos como se fosse a melhor água do mundo. Obrigada, ela disse, por tudo. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você salvou minha vida. Qualquer um teria feito o mesmo. Não é verdade, ela disse, a voz ficando dura. A maioria das pessoas olha para mim e vê só a cadeira. Vê alguém quebrado, inútil, que não vale a pena salvar. Você não olhou para a cadeira, você me olhou. Não soube o que responder, porque ela tinha razão. Eu não tinha visto a cadeira. Tinha visto uma pessoa em perigo e tinha agido, como Helena teria querido que eu agisse. Tem fome? Perguntei, mudando de assunto. Muita. Fui para a cozinha. Esquentei arroz, feijão, fiz ovo frito, aqueci a carne seca que tinha sobrado do almoço de ontem. Não era nada demais, mas era comida de verdade, feita com cuidado. Quando coloquei o prato na frente dela, Isadora olhou com olhos brilhando. Faz tempo que ninguém cozinha para mim assim, ela disse. Comemos em silêncio. Um silêncio diferente agora, mais confortável, como se não precisássemos preencher o vazio com palavras. Quando terminamos, ela encostou na cadeira satisfeita e olhou para a varanda.
posso ficar aqui um pouco? Só sentir o vento? Pode ficar o tempo que precisar. E ela ficou, sentada ali, olhando para o horizonte, o cabelo louro balançando no vento quente da tarde. E eu fiquei também, sentado no degrau da varanda em silêncio, sem saber bem por quê. Só sabendo que pela primeira vez em 3 anos, a casa não parecia tão vazia. A noite chegou devagar, como sempre chegava no cerrado. O céu foi ficando vermelho, depois roxo, depois preto salpicado de estrelas. As cigarras fizeram barulho até escurecer de vez, e então veio o silêncio profundo do campo, quebrado só pelo mugido ocasional das vacas e pelo canto distante de uma coruja. Arrumei o quarto de hóspedes para Isadora. Era o quarto que Helena usava para costura, onde guardava os panos, as linhas, os bordados inacabados. Tirei tudo dali, coloquei lençóis limpos na cama, abri a janela para ventilar. Cheirava a mofo, a tempo parado. Não sei como fazer para colocar você na cama, eu disse constrangido. A cadeira não passa pela porta direito e... Eu consigo, ela interrompeu. Se me ajudar a chegar perto da cama, eu me viro. Empurrei a cadeira o mais próximo que consegui. Ela apoiou as mãos no colchão, fez força com os braços e, num movimento surpreendentemente ágil, se transferiu para a cama. Os braços dela eram fortes, definidos, nada frágil ali. Viu? Ela disse com um orgulho discreto na voz. Não sou tão inútil quanto meu padrasto gosta de falar. Nunca pensei que você fosse. Ela me olhou de um jeito estranho, como se estivesse me testando, tentando decidir se eu estava sendo sincero ou só educado. Boa noite, Miguel. Boa noite, Isadora. Fechei a porta e fui para o meu quarto, mas não consegui dormir. Ficava pensando na cena do penhasco, no olhar de ódio de Regis, nas palavras dele, você devia ter morrido. Que tipo de homem fala isso para uma moça que ele devia proteger? Que tipo de ódio é capaz de empurrar alguém para a morte? E por quê? Por que ele queria ela morta? Virei para o lado, tentei dormir, mas o vento começou a mudar. Ficou mais forte, mais frio. Trouxe cheiro de chuva, tempestade vindo. Me levantei, fui até a janela. O céu, que tinha estado limpo, agora estava coberto de nuvens pesadas, escuras, correndo rápido. Raios cortavam o horizonte. O trovão ainda estava longe, mas chegando. Pensei em acordar Isadora, perguntar se ela tinha medo de tempestade, mas deixei quieto. Se ela precisasse de ajuda, me chamaria. A chuva começou de repente. Forte, violenta, batendo no telhado feito tambor, escorrendo pelas calhas, encharcando a terra seca em segundos. O vento sacudia as janelas, fazia as portas baterem. Então ouvi o grito, saltei da cama, corri para o quarto dela, abri a porta sem bater. Isadora estava sentada na cama, abraçada nos joelhos, o corpo inteiro tremendo. Lágrimas escorrendo pelo rosto, os olhos arregalados olhando para a janela, para o clarão dos raios. Ei, tá tudo bem, eu disse, me aproximando devagar. É só chuva. Não é só chuva, ela disse entre soluços. Foi num dia de chuva, foi num dia igual a esse. O quê? O acidente, o dia que eu perdi as pernas. Chuva assim, trovão assim, tudo assim. Sentei na beira da cama. Não sabia o que fazer com as mãos, onde colocar, se devia tocá-la ou não. Quer falar sobre isso? Perguntei. Ela ficou em silêncio por um tempo. A chuva caía, os raios cortavam a escuridão. E então ela começou a falar, baixinho, como se contar a história de novo fizesse ela reviver tudo. Eu tinha 8 anos. Minha mãe tinha acabado de casar com Regis. A gente estava voltando da cidade, os 3 no carro. Chuva forte, estrada de chão escorregando. Regis estava dirigindo rápido demais. Minha mãe pediu para ele ir mais devagar. Ele gritou com ela, disse que sabia dirigir. Ela pausou, respirou fundo. Perdemos o controle. O carro derrapou, capotou. Minha mãe morreu na hora. Eu fiquei presa nas ferragens, as pernas esmagadas. Regis saiu sem um arranhão. Um raio clarão iluminou o quarto inteiro.
Ela se encolheu. Depois que eu saí do hospital, depois das cirurgias, depois de descobrir que nunca mais ia andar, ele começou a me tratar diferente. Como se o acidente tivesse sido culpa minha. Como se eu fosse o motivo da minha mãe ter morrido. Como se eu fosse um fardo. Não foi culpa sua, eu disse, firme. Nada disso foi culpa sua. Eu sei, ela disse, mas a voz dela não tinha certeza nenhuma. Mas ele sempre me fez sentir assim. Inútil, quebrada, uma vergonha para a família. E sua família? Avós, tios, alguém? Não tenho ninguém. Minha mãe era filha única. Meu pai morreu quando eu era bebê. Regis era meu tutor legal. Eu estava presa com ele. Tava? Perguntei. Ela olhou para mim. Então, com mãos tremendo, tirou um envelope de dentro da blusa. Amassado, manchado de suor, mas inteiro. Uma professora, Marília, me ajudou a preparar isso. É um pedido de emancipação, uma denúncia contra ele. Provas de abuso psicológico, de negligência. Eu ia fugir, ia entregar esses papéis para o juiz, pedir ajuda. Mas ele descobriu. Por isso, ele tentou te matar. Sim, e tem mais. Ela hesitou, olhou para o envelope, depois para mim. Ele fez um seguro de vida para mim. Valor alto. Se eu morresse em acidente, ele receberia tudo. Eu achei os papéis na gaveta dele há 2 semanas. O sangue gelou nas minhas veias. Ele planejou isso. Não foi impulso, foi premeditado. Sim, um trovão explodiu bem em cima da casa. Isadora gritou de novo, tapou os ouvidos, se encolheu. Sem pensar, segurei a mão dela. Olha para mim, eu disse. Olha para mim, Isadora. Ela olhou, os olhos azuis nadando em lágrimas. Você tá segura aqui. Ele não vai te pegar. Eu não vou deixar, entendeu? Você mal me conhece. Por que tá fazendo isso? Porque eu não salvei Helena, porque eu fui fraco quando ela precisou de mim, porque eu deixei ela morrer sozinha, com medo, sem ter vivido direito. Mas não falei nada disso, porque é o certo. Foi tudo o que disse. A tempestade continuou a noite inteira, e eu fiquei ali, sentado no chão, ao lado da cama, segurando a mão de Isadora até ela finalmente adormecer. Quando o sol nasceu, a chuva tinha parado, mas o céu continuava cinza, ameaçador. Fui fazer café. Estava coando quando ouvi o barulho de motor na estrada. Um carro vindo. Olhei pela janela. Uma caminhonete preta, vidros escuros, parou na frente da porteira. 2 homens desceram. Grandes, brutamontes. E eu não precisava perguntar para saber quem tinha mandado eles ali. Regis não ia desistir tão fácil. Voltei para o quarto de Isadora. Ela estava acordada, sentada na cama, com cara de quem não dormiu direito. Tem gente aqui, eu disse, tentando manter a voz calma. Gente que acho que veio por causa de você. O medo voltou para os olhos dela. Instantâneo, profundo. Esconde, ela sussurrou. Por favor, Miguel, me esconde. Peguei a cadeira, coloquei ela ali e a levei para o fundo da casa. Tinha um quartinho nos fundos, onde Helena guardava as conservas, os mantimentos. Escuro, apertado, mas seguro. Fica aqui, não faz barulho, eu resolvo isso. E se eles te machucarem? Não vão. Menti. Não sabia se iam ou não, mas não ia deixar ela ver meu medo. Fechei a porta, tranquei, voltei para a varanda. Os 2 homens já tinham pulado a porteira, vinham caminhando pela estrada de chão, devagar, ameaçadores. Um deles carregava alguma coisa na cintura, metal brilhando sob a camisa. Uma arma. Respirei fundo. Entrei rapidamente, peguei a espingarda velha do meu pai do armário. Estava enferrujada, provavelmente nem funcionava, mas eles não precisavam saber disso. Voltei para a varanda, encostei a espingarda no ombro. Parem aí! Eu gritei. Essa é propriedade privada. Eles pararam. O maior, um sujeito careca com cicatriz na bochecha, sorriu. Um sorriso sem humor. A gente não quer problema, velho. Só queremos a moça. Não tem moça nenhuma aqui. Não minta pra gente. Sabemos que ela tá aqui. O patrão mandou a gente buscar.
O patrão de você está preso e se chegarem mais perto, eu atiro. O outro homem, mais magro, nervoso, pôs a mão na arma. O senhor não quer fazer isso. Não? Perguntei, destravando a espingarda. O clique ecoou alto na manhã silenciosa. Os dois se entreolharam, reavaliaram a situação. Sereno, que estava no pasto, sentiu a tensão. Galopou até a cerca, relinchou alto, empinou, como se dissesse, não mexam com meu dono. O careca cuspiu no chão. Isso não acabou, a gente volta. Se voltarem, chamo a polícia e dessa vez eu atiro primeiro e explico depois. Ficaram me encarando por mais 1 minuto. Então, devagar, voltaram para a caminhonete. Subiram. Ligaram o motor. Mas antes de ir embora, o careca gritou pela janela. Regis mandou um recado. Ela é propriedade dele e ele sempre recupera o que é dele. A caminhonete sumiu pela estrada, levantando poeira vermelha. Minhas mãos tremiam. A espingarda quase caiu no chão. Voltei para o quartinho. Abri a porta. Isadora estava lá, pálida, tremendo. Eles foram embora, eu disse. Mas vão voltar. O que a gente faz? Olhei para ela. Para a moça que eu tinha salvado ontem, que estava confiando em mim para salvá-la de novo. E pela primeira vez em 3 anos, senti medo. Medo de verdade. Porque não era só minha vida em jogo agora. Era a dela também. Passei o resto da manhã trancando a casa. Fechei todas as janelas. Tranquei as portas. Verifiquei 2 vezes cada fechadura. Coloquei a espingarda perto, carregada de verdade agora, com os cartuchos que encontrei no fundo do armário. Velhos, mas deviam funcionar. Isadora me observava em silêncio da cadeira, na sala. Não perguntou nada, só olhava. E de vez em quando, eu pegava ela olhando para mim com aquela expressão. Gratidão misturada com medo, esperança misturada com culpa. Você não devia estar fazendo isso, ela disse finalmente, colocando sua vida em risco por minha causa. Tarde demais para pensar nisso agora. Miguel, deixa quieto, Isadora. Mas ela não deixou. Você tem esposa? Filhos? Alguém que vai sentir sua falta se alguma coisa acontecer? A pergunta me pegou desprevenido. Parei no meio da sala, a mão segurando uma trava de janela. Tinha, eu disse baixo. Tinha esposa. Silêncio. Ela morreu faz 3 anos. Sinto muito. Eu também. Terminei de trancar a janela, mas não me movi. Fiquei ali parado, olhando para o nada, sentindo o peso daquelas palavras. Tinha esposa. Passado. Acabou. Como era o nome dela? Isadora perguntou, a voz suave. Helena. Bonito. Ela era bonita. Bonita por dentro também. Paciente, doce, forte. Mais forte que eu. Sentei na cadeira de balanço da varanda, a mesma cadeira onde Helena passava as tardes. Isadora veio com a cadeira dela, ficou ao meu lado. O sol tentava romper as nuvens, mas não conseguia. Tudo continuava cinza. Como ela morreu? Isadora perguntou. Respirei fundo. Fazia tempo que não falava sobre isso, com ninguém. José perguntou uma vez, logo depois do enterro. Eu não respondi. Só balancei a cabeça e saí. Mas agora, com Isadora, parecia diferente. Parecia que eu precisava falar. Câncer, eu disse. Começou no estômago, se espalhou. Quando descobrimos, já era tarde demais. Ela sofreu muito? Sim, muito. E eu não consegui fazer nada. Nada que prestasse. Levei ela para a cidade, para os médicos, para o tratamento. Mas era longe, caro. E ela ficava tão doente com a química. No fim, ela pediu para voltar. Disse que queria morrer aqui na fazenda, onde foi feliz. A voz embargou. Limpei a garganta. Mas não sei se ela foi feliz de verdade. Não sei se eu dei isso para ela. Por que falar assim? Olhei para as próprias mãos. Mãos calejadas, rachadas, com cicatrizes de anos de trabalho duro. Porque eu fui um marido ruim. Trabalhava demais, conversava de menos. Ela queria ter filhos.
Eu sempre dizia que não era a hora, que a fazenda estava difícil, que precisava esperar. E ficamos esperando até não dar mais tempo. Ela queria viajar, conhecer o mar. Eu dizia que não podia largar o gado, as vacas, a lavoura. Sempre tinha uma desculpa. As palavras saíam agora, como uma represa que rompe. Quando ela adoeceu, eu vi o arrependimento nos olhos dela. Não de ter casado comigo, mas de não ter vivido mais, de ter desperdiçado tempo esperando um momento que nunca chegou. E eu vi meu arrependimento também. De ter sido egoísta, de ter colocado a fazenda na frente dela, de ter esquecido que o importante não era ter, era ser, estar junto, viver junto. Isadora ficou quieta por um longo momento. Então estendeu a mão e tocou a minha. Ela te amava, Isadora disse. Tenho certeza disso. E você amava ela. O resto é ser humano. A gente erra, a gente se arrepende, mas isso não apaga o amor. Como você sabe? Porque eu vejo como você fala dela, com dor sim, mas com carinho também. E porque você está aqui arriscando tudo por uma estranha. Não faria isso se não tivesse aprendido a amar, mesmo que tarde. As palavras dela me acertaram no fundo do peito. Senti os olhos arderem. Fazia 3 anos que eu não chorava. 3 anos segurando tudo dentro, empurrando para baixo, trabalhando até cair de cansaço, só para não ter que sentir. Mas agora, as lágrimas vinham, queimando, libertando. Eu não salvei ela, eu disse, a voz quebrada. Não consegui. Ela morreu na minha frente e eu não pude fazer nada. Mas você está salvando eu, Isadora disse. E talvez seja isso que Helena queria. Que você continuasse salvando pessoas, sendo bom, sendo humano. Olhei para ela. Para a moça jovem de cabelos louros, sentada na cadeira de rodas, que tinha passado por tanto, sofrido tanto, e ainda assim conseguia enxergar bondade no mundo. Por que você é tão forte? Perguntei. Ela riu. Um riso triste, mas verdadeiro. Forte? Eu tô morrendo de medo. Desde ontem eu não consigo parar de tremer. Toda vez que ouço um barulho, acho que são eles voltando. Toda vez que fecho os olhos, vejo o penhasco. Eu não sou forte, Miguel. Eu só tô fingindo. Não tá, não, eu disse. Força não é não ter medo. É ter medo e seguir em frente mesmo assim. Você tem isso, eu vejo. Ela sorriu. Pequeno, mas real. Ficamos ali na varanda, em silêncio compartilhado. O tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. O tipo que existe entre pessoas que se entendem, mesmo sem se conhecer direito. A tarde foi chegando. Preparei almoço, arroz, feijão, carne cozida. Comida simples, mas feita com cuidado. Isadora comeu devagar, apreciando cada garfada. Você cozinha bem, ela disse. Helena me ensinou. Depois que ela se foi, tive que aprender a me virar. Ela ficaria orgulhosa. Talvez. Eu queria acreditar nisso. Depois do almoço, mostrei para Isadora a casa toda. O quarto que foi de Helena, que eu ainda não tinha conseguido arrumar. As roupas dela ainda no guarda-roupa, os sapatos enfileirados, o perfume na penteadeira quase vazio, mas que eu guardava como relíquia. Você não mexeu em nada, Isadora disse, sem julgar, só constatando. Não consigo. Entendo. Meu quarto na casa do Regis ainda tem as coisas da minha mãe. Ele nunca tirou nada. Acho que é a culpa por ter matado ela. Ele matou sua mãe? O acidente foi culpa dele. Ele estava dirigindo rápido demais, bêbado. Mas ninguém nunca provou. A polícia arquivou como acidente. E eu era criança demais para entender o que fazer. Voltamos para a sala. O céu lá fora começava a escurecer de novo. Mais chuva vindo. Miguel, Isadora disse, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você realmente está me ajudando? A verdade. Olhei para ela, para aqueles olhos azuis que enxergavam demais. Porque quando Helena estava morrendo, eu me senti impotente, inútil. Não pude salvá-la.
Não pude fazer nada além de ver ela se apagar dia após dia até sumir de vez. E isso me quebrou por dentro, me fez sentir que eu não valia nada, que não servia para nada. Parei, respirei. Mas ontem, quando te vi naquele penhasco, alguma coisa acordou em mim, uma chance. Uma segunda chance de fazer o certo, de salvar alguém, de provar para mim mesmo que eu ainda sirvo para alguma coisa, que ainda sou capaz de ser o homem que Helena achava que eu era. Isadora tinha lágrimas nos olhos. Você já é esse homem, Miguel. Você sempre foi. Não sei se acredito nisso. Então acredita em mim, ela disse, porque eu acredito em você. Naquele momento, com a chuva começando a cair de novo lá fora, com o trovão distante e o vento sacudindo as árvores, eu senti algo que não sentia fazia muito tempo. Esperança, pequena, frágil, mas viva. E olhando para Isadora, para a moça que eu salvei e que agora estava me salvando de volta, eu entendi uma coisa. Às vezes, a gente não salva as pessoas por elas. A gente salva por nós mesmos, porque é salvando os outros que a gente se encontra de novo. A chuva caiu a noite inteira, forte, persistente, como se o céu quisesse lavar o mundo e começar tudo de novo. Eu não dormi. Fiquei na sala, sentado na cadeira, a espingarda no colo, os ouvidos atentos a qualquer barulho suspeito. Cada trovão me fazia pular, cada rangido da madeira me deixava alerta. Isadora também não dormiu. Eu ouvia ela se mexendo no quarto, suspirando, provavelmente olhando para a janela, esperando o dia nascer. Quando o sol finalmente apareceu, fraco por trás das nuvens, eu já tinha tomado uma decisão. Não podia ficar parado esperando eles voltarem. Tinha que agir. Fui até o quarto dela, bati na porta. Entra, ela disse. Abri. Ela estava sentada na cama, o cabelo bagunçado, os olhos vermelhos de cansaço. A gente precisa sair daqui, eu disse. Não é seguro ficar. Ir para onde? Para a cidade. Você precisa entregar esses documentos para o juiz, fazer a denúncia formal, conseguir proteção. E eu preciso falar com a polícia, contar sobre os homens que vieram aqui ontem. Se eles estiverem esperando a gente na estrada? Então a gente não vai pela estrada. Ela me olhou confusa. Tem uma trilha velha que corta pelo cerrado, passa pelo rio, sai do outro lado perto da fazenda do José. De lá é meia hora até a cidade por um caminho que quase ninguém conhece. Difícil, mas mais seguro. Com a cadeira? Olhei para a cadeira de rodas. Pesada, com rodas grandes que não iam conseguir passar por trilha de mato. Não, eu disse. Você vai ter que ir comigo no sereno. Ela engoliu seco. Eu nunca montei num cavalo. Não precisa montar, só precisa segurar em mim. Vi o medo nos olhos dela, mas também vi determinação. Quando a gente sai? Agora, antes que eles voltem. Preparei tudo rapidamente. Coloquei mantimentos numa mochila velha. Água, pão, carne seca, fósforos, uma faca. Peguei um poncho de chuva para proteger Isadora se a chuva voltasse. Amarrei o envelope com os documentos dela dentro de um saco plástico e guardei dentro da camisa, junto ao peito. Então fui buscar Sereno. Ele estava no pasto, comendo capim molhado, tranquilo. Quando me viu, veio trotando, bufando suavemente. Acariciei o pescoço dele. Velho amigo, eu disse baixo. Vai ser uma viagem difícil hoje. Mas eu confio em você. Sereno balançou a cabeça como se entendesse. Coloquei a sela, ajeitei as rédeas, voltei para casa. Isadora estava esperando na varanda, já vestida, o cabelo preso num rabo de cavalo. Parecia frágil e forte ao mesmo tempo. Pronta? Perguntei. Não, mas vamos mesmo assim. Sorri. Ela também. Peguei ela no colo. Era leve, mais leve do que eu esperava. Coloquei ela na sela, na frente, e montei atrás, passando os braços dos dois lados dela para segurar as rédeas. Segura em mim, eu disse, com força, não solta. Ela agarrou minha camisa com as duas mãos. Pronto. Esporeei Sereno suavemente. Ele começou a andar devagar, sentindo o peso diferente, se ajustando. Quando percebeu que estava tudo bem,
Acelerou para um trote suave. Saímos da fazenda pelo fundo, cortando pelo pasto sul, entrando no cerrado fechado. A trilha era estreita, cheia de galhos baixos, pedras soltas, buracos escondidos pela vegetação. Sereno ia com cuidado, testando cada passo. Isadora não disse nada. Só segurava em mim, a cabeça encostada no meu peito, o corpo tenso. "Tá tudo bem", eu disse. "Confia no Sereno. Ele sabe o caminho." Depois de 1 hora, chegamos no rio. Tava cheio, rápido por causa da chuva da noite. A correnteza arrastava galhos, folhas, tudo o que encontrava pela frente. "A gente tem que atravessar?" Isadora perguntou, a voz tremendo. "Tem. É raso aqui, mas vai molhar. Aguenta firme." Entrei com Sereno na água, gelada, forte. A correnteza puxava as pernas do cavalo. Ele bufou, nervoso, mas continuou, passo a passo, firme. A água subiu, até a barriga de Sereno, até as minhas botas, até as pernas de Isadora. "Miguel!" ela gritou, agarrando mais forte. "Calma, quase lá." Mais alguns passos. A água começou a baixar. As pedras do fundo ficaram mais firmes e então saímos do outro lado, encharcados, tremendo de frio, mas vivos. "Conseguimos", Isadora disse, quase rindo de alívio. "Ainda falta muito", eu avisei. Continuamos. O sol subia no céu, o calor voltava, nossas roupas começaram a secar, mas o cansaço pesava. Sereno estava suando, a respiração pesada. Isadora também, e eu sentia os braços doendo de segurar as rédeas, as costas ardendo da postura. Foi quando ouvi motor de moto. Atrás de nós. Puxei as rédeas, Sereno parou. Escutei melhor, 2 motos, talvez 3, vindo rápido pela trilha. Eles tinham nos encontrado. "Miguel", Isadora disse, sentindo minha atenção. "Eles estão vindo. O que a gente faz?" Olhei ao redor. Cerrado denso dos 2 lados, trilha estreita, nenhum lugar para se esconder, nenhum lugar para correr. Só um caminho, para frente. "Segura", eu disse, e esporeei Sereno com força. Ele disparou. Galope forte, rápido, perigoso numa trilha cheia de obstáculos. Galhos chicoteavam nossos rostos. Pedras voavam sob os cascos. Isadora gritou, agarrada em mim com toda a força que tinha. O som das motos ficava mais alto, mais perto. Olhei para trás. Vi eles. 3 motos. Homens grandes, capacetes fechados, e na frente, o careca de ontem. "Parem!" ele gritou. "Parem, ou a gente atira!" Não parei. Um tiro estourou. Passou perto, acertou uma árvore. Casca voou. Isadora enterrou o rosto no meu peito. "Não olha para trás", eu disse. "Só segura." Sereno corria como nunca tinha corrido. 20 anos de idade, mas ainda tinha fogo dentro. Ainda tinha coragem. Pulou um tronco caído, desviou de um buraco. Continuou. As motos ganhavam terreno, eram mais rápidas, mais ágeis na trilha aberta. Mas eu conhecia esse cerrado. Cada árvore, cada pedra, cada atalho. Virei bruscamente para a direita, entrando numa trilha ainda mais estreita, quase invisível. As motos hesitaram. Perderam segundos preciosos tentando achar a entrada. Ganhamos distância. "Vamos conseguir?" Isadora perguntou. "Vamos." Mais 10 minutos de galope louco. Então vi a clareira, a fazenda do José e além a estrada de asfalto. "Tamo quase lá", gritei. Saímos do cerrado. Sereno galopava pela terra aberta agora. As motos saíram atrás, os motores rugindo. Mas então, vindo pela estrada, vi outra coisa. Uma viatura de polícia. Acenei com o braço livre. Gritei. A viatura viu, ligou a sirene, acelerou na nossa direção. As motos frearam bruscamente. Derraparam. Tentaram voltar, mas era tarde. A viatura cortou o caminho deles. 2 outras viaturas apareceram do outro lado, cercando. Os homens desceram das motos, as mãos levantadas. Puxei as rédeas. Sereno parou, a respiração ofegante, espuma escorrendo do focinho. Acariciei o pescoço dele. Bom garoto, bom garoto." Um policial veio correndo. Era o mesmo de antes, o mais velho.
Seu Miguel, a gente recebeu a denúncia do José que vocês tinham saído pela trilha. Viemos esperar aqui. José sabia? Perguntei surpreso. Esse velho não perde nada, o policial sorriu. Viu vocês passando cedo, imaginou o que estava rolando. Desci do cavalo. Ajudei Isadora a descer também. Coloquei ela no chão, devagar. Ela estava pálida, tremendo, mas inteira. Eles atiraram em vocês? O policial perguntou. Sim, mas erraram. Tentativa de homicídio, então. Mais uns anos de cadeia para eles. Levaram os 3 homens algemados. O careca me olhou com ódio puro ao passar. Regis não vai esquecer disso, ele cuspiu. Regis está acabado, o policial disse. Descobrimos mais coisas sobre ele. Fraude, lavagem de dinheiro, mais 2 seguros fraudulentos em nome de outras pessoas. Ele não vai sair da cadeia tão cedo. Isadora soltou um suspiro longo, como se finalmente pudesse respirar. Acabou? Ela perguntou. Acabou, eu disse. Ela começou a chorar. E dessa vez não era de medo, era de alívio. Segurei a mão dela. Apertei. A gente conseguiu. Na delegacia, Isadora entregou o envelope. Contou tudo, cada detalhe. Os policiais anotaram, gravaram, fotografaram as evidências, o seguro de vida, os documentos de emancipação, tudo. Você é uma moça corajosa, o delegado disse, e teve sorte de encontrar o seu Miguel. Não foi sorte, Isadora disse, me olhando. Foi destino. Talvez fosse, ou talvez a vida só tivesse me dado uma segunda chance. E dessa vez, eu não desperdicei. 2 semanas depois, eu estava na varanda tomando café e olhando o sol nascer, quando ouvi o som de um motor subindo a estrada de chão. Era um carro pequeno, branco, adaptado. Parou na frente da porteira. A porta se abriu e Isadora saiu. Não na cadeira de rodas, numa cadeira diferente, mais leve, com rodas finas e ágeis. Uma cadeira esportiva, disseram depois. Ela a empurrava sozinha, os braços fortes movendo as rodas com facilidade pela terra batida. Me levantei, fui até a porteira. Abri. Oi, ela disse sorrindo. Oi, eu respondi, sem conseguir esconder o sorriso também. Posso entrar? Sempre. Ela entrou, empurrando a cadeira pela estrada. Eu andava ao lado. Sereno veio do pasto, reconheceu ela na hora, relinchou suavemente. Isadora riu, estendeu a mão, acariciou o focinho dele. Saudades, velho amigo, ela disse. Fomos para a varanda. Servi café para ela. Ficamos ali, lado a lado, em silêncio. Mas não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de quem não precisa preencher cada segundo com palavras. Como você tá? Perguntei finalmente. Bem, melhor do que imaginei. A professora Marília me ajudou a achar um lugar para morar. Uma casinha pequena, perto da escola, adaptada, com rampas, barras, tudo que eu preciso, e consegui uma bolsa de estudos para terminar o ensino médio. Que bom. E você, como tá? Olhei ao redor. A fazenda continuava a mesma. As cercas precisando de conserto. O curral velho. A bomba d'água fazendo barulho. Mas alguma coisa tinha mudado. Não era a fazenda, era eu. Tô diferente, eu disse. Não sei explicar direito, mas é como se tivesse acordado de um sono longo. Como se os últimos 3 anos tivessem sido um pesadelo e agora eu tivesse voltado a viver de verdade. Entendo, ela disse. Eu me sinto assim também. Como se minha vida tivesse começado naquele dia, no penhasco, quando você apareceu. Não foi só eu. Você também lutou. Você resistiu. A gente se salvou juntos, ela disse, e tinha verdade naquelas palavras. Ficamos mais um tempo ali. O sol subia, esquentava. As cigarras começaram o coro. Cheiro de terra seca, de cerrado, de vida. Miguel, Isadora disse. Posso te mostrar uma coisa? Pode. Ela tirou uma pasta da bolsa que pendia na cadeira. Abriu. Eram desenhos, muitos desenhos, paisagens, rostos, animais. E um em especial me chamou a atenção. Era sereno.
Perfeitamente desenhado, cada detalhe capturado. A crina branca, os olhos gentis, a força contida no corpo ainda jovem apesar da idade. Você desenhou isso? Perguntei. Sim, sempre gostei de desenhar. Era minha fuga, sabe? Quando a vida ficava pesada demais, eu desenhava. E nessas 2 semanas, desenhei muito. Desenhei Sereno, a fazenda, você... Eu? Ela mostrou outro desenho. Era eu, na varanda, olhando para o horizonte. A expressão no meu rosto era de alguém carregando um peso invisível, mas também de alguém forte, resistindo. Foi como te vi naquele primeiro dia, ela disse. Sozinho, mas não derrotado. Cansado, mas não quebrado. Olhei para ela. Para a moça de 18 anos que tinha visto coisas demais, sofrido demais, mas ainda assim conseguia enxergar beleza no mundo. Você tem talento, eu disse, de verdade. A professora Marília acha que eu devia tentar vender alguns, fazer uma exposição pequena na escola, ganhar um dinheiro para ajudar nas despesas. Devia sim. As pessoas precisam ver isso. Ela guardou os desenhos, mas segurou o de Sereno na mão. Esse eu queria te dar, como agradecimento. Isadora, você não precisa... Eu sei que não preciso, mas eu quero. Peguei o desenho. Era lindo, delicado e forte ao mesmo tempo, como ela. Obrigado, eu disse. Vou pendurar na sala, onde todo mundo possa ver. Todo mundo. Como se tivesse gente vindo aqui. Mas quem sabe um dia tivesse. Quem sabe um dia a casa voltasse a receber visitas, a ter vida. E Regis? Perguntei, receoso. Condenado. 15 anos por tentativa de homicídio, fraude, lavagem de dinheiro. Os advogados dele tentaram um acordo, mas o juiz não aceitou. Disse que homens como ele precisam pagar pelo que fizeram. E a família dele? Sumiu. Parece que tinham muita coisa ilegal rolando. Quando Regis caiu, todos fugiram. A fazenda foi confiscada pelo governo. Vão leiloar, usar o dinheiro para pagar as vítimas das fraudes dele. Você é uma das vítimas? Sim. O advogado disse que vou receber uma compensação. Não é muito, mas vai ajudar. Posso comprar material para desenhar, livros, talvez até um computador para estudar. Vi a esperança nos olhos dela, a empolgação, o futuro se abrindo onde antes só tinha vazio. Você vai longe, Isadora, tenho certeza. Só cheguei até aqui por sua causa. Não, você já era forte antes de me conhecer. Eu só te ajudei a continuar sendo. Ela se aproximou, segurou minha mão. A mão dela, pequena e quente na minha, grande e áspera. Posso te contar um segredo? Ela disse baixo. Pode. Naquele dia no penhasco, quando tudo parecia perdido, eu rezei. Não sou religiosa, nunca fui, mas eu rezei. Pedi para ter mais tempo, para poder viver de verdade, nem que fosse só um pouquinho. E então você apareceu, como um milagre. Não sou milagre. Sou só um fazendeiro velho que estava no lugar certo. Para mim, você é um milagre, ela disse. E sempre vai ser. Ficamos de mãos dadas olhando para o horizonte e naquele momento senti alguma coisa dentro de mim se acomodar. Alguma coisa que estava quebrada fazia 3 anos. Não estava curada. Talvez nunca estivesse. A dor da perda de Helena ainda estava lá e sempre estaria. Mas agora tinha espaço para outras coisas também. Para a esperança, para a vida, para a conexão. Você vai continuar vindo aqui? Perguntei tentando soar casual. Se você quiser. Quero. Sereno vai sentir sua falta se não vier. Ela riu. Só o Sereno? Sorri. Não, eu também. E era verdade. Nas 2 semanas que ela tinha ficado longe, a casa tinha voltado a ficar vazia, mas não do mesmo jeito de antes. Antes era um vazio morto, sem esperança. Agora era um vazio esperando ser preenchido. Então eu venho, toda semana, se puder. Trago meus desenhos, a gente conversa, toma café. E quem sabe você me ensina a lidar com as vacas. Lidar com as vacas? Por que não? Você acha que eu não consigo por causa da cadeira? Não é isso. É que, bom, é trabalho pesado.
Eu sou forte, Miguel, você mesmo disse, e era verdade. Ela era. Isadora ficou até o meio da tarde. Conversamos sobre tudo e sobre nada. Sobre planos dela de estudar design, sobre a fazenda, sobre Sereno, sobre a vida. E quando ela foi embora, acenando pela janela do carro adaptado, eu fiquei na porteira, vendo ela sumir pela estrada de chão. Mas não me senti sozinho. Pela primeira vez em 3 anos, não me senti sozinho. Voltei para a varanda. Pendurei o desenho de Sereno na parede da sala, ao lado da foto de Helena. 2 coisas importantes na minha vida. Uma que se foi, outra que chegou. E olhando para aquela parede, para as 2 imagens, lado a lado, eu entendi alguma coisa. A vida não para quando a gente perde alguém. Ela continua. E a gente pode escolher continuar preso no passado ou abrir espaço para o futuro. Eu tinha escolhido ficar preso por 3 anos. Mas agora, com Isadora me mostrando que ainda havia vida, ainda havia razão para acordar de manhã, eu estava escolhendo diferente. Estava escolhendo viver. Não era trair Helena, era honrar ela, porque ela teria querido isso. Teria querido que eu seguisse em frente, que ajudasse pessoas, que abrisse meu coração de novo. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em muito tempo. E sonhei, não com o passado, com o futuro. Sonhei com Isadora vindo visitar, trazendo seus desenhos, seus sorrisos, sua força. Sonhei com a fazenda voltando a ter vida, talvez não do jeito que foi, mas de um jeito novo, diferente, bom também. Sonhei com Sereno, velho mas ainda forte, carregando esperança nas costas. E quando acordei com o sol nascendo e as cigarras cantando, me levantei com vontade, com propósito. Tinha cerca para consertar, curral para arrumar, terra para cuidar. E agora tinha razão para fazer tudo isso. Porque a vida tinha voltado. E comigo ela tinha voltado também,